Bom, e aproveitando essa semana que antecede o Natal, você sabe que amanhã, né, já é dia 25, é o nosso Natal. Então a gente trouxe aqui o pastor Padre Máximo e também o pastor Afonso Geber, para a gente falar não só de questões religiosas, mas também de questões sociais. E aí eu comecei na abertura do programa, né, falando no Dom Paulo Evaristo Arnes, que essa semana faleceu lá em São Paulo. Ele representou muito, né, Padre Máximo, para a abertura política do Brasil, para a história do Brasil, né? Bom, antes de tudo, estávamos numa época muito difícil para o Brasil. Havia a ditadura militar, havia muitos presos políticos, muita gente torturada, havia uma igreja... Padre, e tem gente que quer a ditadura de volta, né? Pois bem, isso será realmente um motivo também para um debate que nós podemos até fazer. Com certeza. Por que este povo, às vezes, reclama tanto e tem saudade da ditadura, do braço forte, o pessoal acostumado a viver numa situação e num regime democrático, e aí, como o pastor Geber, lá no livro do Êxodo, o povo de Deus, às vezes, tinha saudade da escravidão do Egito. Do faraó do Egito. É boa comparação. Essa não é assim? Foi. A saudade da cebola do Egito. Pois bem, o Dom Paulo realmente abriu a igreja aos problemas sociais, quis que a igreja caminhasse ao lado do povo, ele juntava pessoas de todas as categorias sociais e religiosas, inclusive hebreus, evangélicos, até ateus, porque tinha a causa comum, a causa era a dignidade da pessoa humana. Aquele culto ali em relação a Vladimir Herzog foi ecumênico. Foi. Naquela época, Osmin. Tinha rabino, pastor evangélico. Pastor evangélico, tinha todo mundo. Né? Eu acabava de chegar no Brasil e fiquei impressionado pela figura de Dom Paulo. Realmente marcou a vida da igreja inteira, inclusive também das igrejas evangélicas, porque realmente é uma bandeira que se levantou para todo mundo realmente sair das igrejas, das placas das igrejas e ir ao encontro do povo, sobretudo oprimido, sofrido, que era naquela época o povo brasileiro. Pastor Afonso, o padre é pastor também? Também. Inclusive o Dom Joaquim Pertinez Fernandes, quando chegou aqui no Acre, eu fui entrevistá-lo aqui, Osmin, no Bom Dia Rio Branco, e ele disse, eu sou um pastor, eu vim aqui para pastorear. Me fale disso, não fale mais nada. Foi bom. Mas esse assunto assim de que as igrejas estão de portas abertas pelo social, está muito diversificado, né? A luta pelo social de todas as igrejas, católica, evangélica. É o que sempre a igreja deveria ter feito, né? Se nós formos à imagem da igreja primitiva, a igreja primitiva nos deixa tanto de herança como um legado de tudo quanto a igreja primitiva fez quando os primeiros convertidos a Cristo, né? A Yeshua, ao caminho verdadeiro. Todos que tinham os seus bens faziam de tudo para ajudar os necessitados. Tem até aquela passagem de Ananias e Safira, né? Que enganaram ao Espírito Santo de Deus. Mas isso é algo que a igreja deveria sempre fazer, o social. O social fazendo com que as pessoas não vivam, vamos dizer assim, permanentemente necessitadas, mas que as pessoas procurem sair daquela condição para uma condição melhor, né? Tirar as pessoas, por exemplo, da educação, arrumar trabalho, né? Pôr pessoas no mercado de trabalho. A igreja deve fazer isso. Ao povo que eu pastoreio, eu ajudo de todas as formas. Eu dou aula como se deve comportar-se no mercado, no mundo, na sociedade. Eu gostaria de saber dos dois, cada um dentro da sua visão, um significado de Natal. O que significa o Natal para os cristãos? Fazendo apenas uma observação. Cristo tem mais de 2000 anos que ele nasceu.
No entretanto, Natal é de 1.600 anos atrás. Ele foi instituído, dizem os historiadores, pelo imperador Constantino, em Roma, para agradar os cristãos. Os historiadores dizem isso. Mas o ideal é saber o verdadeiro significado do Natal para todos nós cristãos. Bom, antes de tudo, o Natal é uma data que os historiadores, os teólogos colocaram, mas não é 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas o Evangelho diz que aos tempos do imperador César Augusto, ao tempo do tetrarca Herodes, enfim, naquela mesma fase histórica nasceu Jesus. Quer dizer, Jesus não é um imaginário, é uma personagem real, que nasceu num contexto histórico bem definido. Isso já é importante, porque às vezes, Jesus, será que existiu? Existiu. Claro. Ele nasceu mesmo naquela época. Agora, o dia só Jesus sabe. Não é? Maria e José. E Maria e José. Agora, naquela época, pastor Gebe, os cristãos procuravam evangelizar o contexto do paganismo, colocando a mensagem cristã. Por exemplo, o solstício de inverno, quando havia adoração do Deus Sol, uma divindade do Império Romano. Então, o que aconteceu? Aconteceu que os cristãos, para substituir esta adoração pagã, colocaram Jesus, que é a luz do mundo. O sol da justiça. O sol da justiça, enfim, é realmente a luz para os nossos passos. Inclusive, fazendo um ligeiro parte, o significado das velas, que se usa muito mais nos templos católicos, é este significado que o senhor acaba de dizer, a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo. É a luz uma fé que é uma luz, enfim, é um símbolo, porque o cristianismo começou a usar uma simbologia, porque mais do que as igrejas evangélicas, nós temos uma simbologia mais popular, não é? Que não deve se confundir com uma idolatria, mas é uma simbologia, porque nós precisamos também de imagens, como a televisão é uma imagem, hoje em dia estamos numa sociedade de imagens, é uma escritura, não é? Às vezes o pessoal analfabeto usava esses símbolos para se aproximar mais da fé. Pastor Geber e Padre Marcos, segundo a ONU, dos 7 bilhões de habitantes da Terra, 5 bilhões e 800 professam alguma crença religiosa. Ainda tem tudo isso que não professa? Tem 5 bilhões e 800, segundo dados da ONU, dados recentes da ONU. É filiada a uma das crenças tantas que existe. E como se justifica, com um percentual tamanho de religiosos, alguns mais ativos do que outros, a existência de tanta violência no mundo e particularmente no nosso país? A gente fala na guerra do Golfo, guerra daqui, guerra da lá. No Brasil são assassinados 60 mil pessoas por ano. E aqui em Rio Branco, 3 por dia quase. 60 mil em acidente de trânsito. Aí a minha pergunta, a religião está falhando ou não está dando conta? Olha, o pastor Geber vai responder e depois eu vou completar. Isso, agora, só pastor Geber com a palavra. O seguinte, pastor, eu estou assistindo um seriado, Reinado, que é sobre Francisco II da França, rei Francisco II da França, filho de Catarina de Médici.
Naquele momento, a grande guerra que houve entre Inglaterra e França, envolvendo a Escócia, foi religiosa. Foi entre os católicos e os protestantes. E o que acontece hoje com árabes e judeus? Pois não. Eu tenho em outros programas aqui, eu até gostaria de falar um pouco sobre o Natal também, mas vamos ver. Fica à vontade. Não, à vontade, né? a pergunta Vontade, foi estendida. Deixa eu... Olha, o caos da humanidade não está em quem não professa religião. Está em quem professa? Está em quem professa a falsa religião. A falsa religião, a falsa doutrina, a doutrina antibíblica. Tem até outras religiões que a gente sabe que ela é totalmente distorcida da Bíblia, mas entre elas tem pessoas boas. O próprio Islã, o Islã tem pessoas boas dentro do Islã. Tem pessoas no Islã que não são radicais, que são pessoas que cultuam o Deus da maneira deles, adoram a Alá, são seguidores de Maomé, desprezam o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Yeshua HaMashiach judeu, que não nasceu no dia 25 de dezembro, né? E que essa data é uma data de Tamos, não é da mitologia grega, mas é da Babilônia, filho de Samirades. Ela teve um relacionamento com um filho. O marido havia morrido. E ela chegou em casa, quando chegou, desgrada, que o marido, o sol, tinha descido e possuído ela. E aí nasce um filho chamado Tamos, no dia 25 de dezembro. E aí essa data, por isso que o Padre Márcio está tudo certo quando diz do Deus Sol, a religião do Deus Sol, que Roma cultuava vindo, veja bem, Babilônia, Medo-Persas, grega e romana. Aí os cristãos, pela igreja impostora romana do Império, que não é a católica de hoje, eu até queria explicar muito isso, que tem muitos cristãos que condenam a igreja católica de hoje. A igreja católica, no início dela, ela foi uma imposição do Estado, do Império. Mas depois, a igreja em si se voltou para o verdadeiro Deus, para Jesus, para o Salvador judeu. Só que isto é algo que ficou na história. Eu, por exemplo, eu não estou nem respondendo isso por todos os evangélicos, porque tem evangélico que enfeita a sua igreja com árvore de Natal, com tudo isso. Inclusive, essa senhora, ela ia aonde o marido havia morrido e tirava todos os anos uma árvore. E daquela árvore ela espalhava presente para todo mundo, por isso que veio o presente. Para distorcer uma verdade bíblica que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, Astério, versículo 16, que é a maior dádiva do Criador, do Eterno Senhor, Deus, a nós humanos. Porque Deus nos amou, o versículo diz isso, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então é totalmente distorcido, não tem nada a ver. E o Natal, propriamente dito, foi estipulado e determinado dentro das igrejas há 1.600 anos, mais ou menos. É isso mesmo. Mas foi uma feliz convenção, na minha impressão. Darciso, eu até admiro e eu louvo a Deus porque é uma época em que as famílias se confraternizam. É muito bom, eu até acho, mas culturalmente. Eu aceito culturalmente. Eu acho tão importante o Natal, que eu considero a festa para mim mais importante. É a única festa que eu faço em família. É o Natal. Eu considero a festa das festas. Não seria importante que os homens pudessem viver eternamente com o espírito de Natal? Perfeitamente. Voltando a essa palavra, eu digo, bom é que todos nós venhamos nascer para Deus e deixar Deus nascer dentro da gente, todos os dias. Olha, sobre o espírito de Natal, nós já falamos muito tempo. Eu já tenho 71 anos, eu estou cansado de dizer Feliz Natal, sabe? De um ano para outro, Feliz Ano Novo, sendo que o Ano Novo vai ser pior do que o Ano Velho. A idade do senhor? 71.
Osmir já tinha servido o exército nessa época. Pois bem, então eu digo, as nossas igrejas devem ser mais proféticas. Porque se nós queremos uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, que viva eternamente este clima natalino, nós devemos ter coragem de assumir determinadas metas, prioridades. Por exemplo, veja a situação no mundo e no Brasil. Qual é a causa do desastre, das desgraças do nosso mundo? É simplesmente o uso das armas. Agora, como é possível que nós desejemos um Feliz Natal quando nós deixamos de lado este problema fundamental? Porque lá na Síria, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, na Nigéria, na Europa, no Brasil, só se vende e se compra armas. É o tráfico das armas, que implica tráfico humano, tráfico de drogas, enfim. Será que os nossos inteligentes administradores não sabem colocar uma lei dizendo vamos acabar com a fábrica das armas? Aí nós teremos um Feliz Natal. Agora, qual seja o problema que ninguém assume esta bandeira? Eu não sei. Mas a Bíblia, pastor Jeber, não fala assim? Profeta Isaías, que vai transformar as espadas em arados, as espadas, as armas, instrumento de trabalho. Mas esta profecia é natalina. Então nós devemos ter a coragem de dizer, agora chega de dizer Feliz Natal de boca para fora. Nós precisamos realmente começar, por exemplo, com o desarmamento. Claro, da polícia, dos bandidos, acabando com as fábricas. E das nações. E das nações. Das nações. Quem é que manda as armas lá no Estado Islâmico? Que lá não tem nada de fábrica. Alguém vai mandar. Quem sabe? A Itália, que depois chora os mortos. Os Estados Unidos, que está chorando os seus mortos. A Alemanha chora de um lado e depois quer ganhar do outro. Nós temos um intervalo comercial, mas eu quero deixar já para a gente iniciar o segundo bloco. A maioria das pessoas que estão no Congresso Nacional, maioria absoluta, são cristãos. Se declaram cristãos, né? Não, quer que você sou católico, não, quer que você é evangélico e tal. E eu quero deixar aqui uma questão, por que tanta corrupção nesse país? Qual é o papel da igreja na construção do caráter das pessoas? Vivemos um relativismo moral, como apregoou o filósofo tido como louco Nietzsche. Depois do intervalo a gente volta.